E, aliás, teve isso aí essa semana que me tirou um pouco o sono, né? De felicidade, no caso, né? Que foi o julgamento do Bolsonaro, começou... É verdade, eu nunca imaginei que isso aconteceu. O Bolsonaro começou a ser julgado por tentativa de golpe, gente. Olha isso. Vocês conseguem imaginar um negócio desse, né? Eu realmente não acredito nisso. Quem poderia imaginar, né, que um ministro indicado pelo Temer ia me trazer tanta alegria, assim? Porque... eu não sei, às vezes eu tenho a impressão que o Xandão quer me ver mais feliz que meus próprios amigos, sabe? Eu já considero ele meu brother, né? A menos que eu precise de direito trabalhista. Eu estou enrolado, né? Porque ele não gosta muito disso aí, não. Ele, né? Enquanto eu estiver desempregado, a nossa relação vai ser muito boa. Mas é isso, o Bolsonaro foi lá... indiciado, está sendo julgado agora por tentativa de golpe. Inacreditável, cara. Ele mais 30 pessoas. Né? Isso que foi maluco, né? Gente pra caramba. Tiveram que dividir em turma. Vocês viram? Dividiram em núcleo, igual novela. Né? Senhora do golpismo. Assim. Uma coisa... Gente pra caramba, assim, né? E eu fiquei assustado, viu? Porque a gente, eu acho que vocês também, a gente lê as notícias, a gente escuta as coisas, mas a gente às vezes não para prestar atenção, né? E quando eu parei para ficar vendo esse julgamento, eu fiquei um pouco assustado com a quantidade de prova, de documento, né, que tem dessa tentativa de golpe. Fiquei muito assustado, porque até então eu achava que o Bolsonaro não tinha trabalhado na gestão dele. Eu estava profundamente enganado. Né? Eu achava que a única pessoa que tinha trabalhado na gestão dele era a bolsa de colostomia, mas não. Ele andou se esforçando, assim, né? E eu assisti lá, vocês conseguiram assistir, ver uns pedaços, não? Eu também eu vi pouca coisa, não consegui ver tudo, assim, né? Mas o que eu vi, assim, não sei, me bateu um desejo agora. Eu acho que eu vou começar a estudar para ser ministro do STF, porque eu vou me dar muito bem nesse trabalho. Né? Porque eu odeio o Bolsonaro e adoro julgar pessoas. Foi feito para mim esse emprego. Né? Mas que bom, né, que vocês assistiram, porque eu também assisti. Que sensação boa, né? Meu Deus, que sabor, né? Que sensação boa. Porque o quão burro é um grupo de pessoas que está passando por um processo na justiça por questionar uma eleição que eles venceram. Parece um episódio da Grande Família, não parece? Agostinho vai dar golpe e o Linneu vai preso. Não é a mesma coisa. E aí eu assisti lá também, né? E foi muito bom porque, como eu falei para vocês, eu gosto do Xandão, assim, eu acho que eu gosto dele, assim. Ele tem se esforçado, né? Ele merece um pouco de estima, assim, né? E foi bom ver, porque era o dia mais feliz da vida dele. Dava para ver ele não conseguiu esconder, assim, sabe? O olhar dele de alegria. É muito bom, né? Ver uma pessoa feliz, né, no trabalho dela, assim, é muito bom. Meu Deus, que alegria. O homem estava soltinho, né? Fazendo piada lá, né? Porra, só faltou ele pegar uma garrafa de uísque, um copo e ficar girando, assim, ó. Quer dizer que as bonitas queriam me matar, então... Olha só. O homem estava vivendo o sonho, gente. O homem estava vivendo o sonho. Porque, olha que coisa maravilhosa. Esse grupo de pessoas queria matar ele. E agora estão se cagando na frente dele. Isso é o sonho. Isso é maravilhoso. Porque as pessoas esquecem desse detalhe. Né? Esquecem desse detalhe. O Bolsonaro e esse pessoal aí tem um monte de tentativa de assassinato nas costas. Né? Do Lula, do Xandão e agora recentemente da língua inglesa. Porra, Popcorn, Ice Cream. Né? E também eles tentaram matar o Geraldo Alckmin. Né? Quer dizer, não era um plano tão ruim assim. Né? Eu acho que nesse caso eu concordo. Mas gente, e aí começou lá os depoimentos, teve o Mauro Cid foi o primeiro a falar, né? E meu amigo, assim, o passarinho não cantou, entregou a discografia assim completa, porque ele começou a falar lá um monte de coisa, umas coisas até meio sem sentido, né? Ele falou lá um negócio de... não, era uma conversa de bar. Caralho, que bar é esse que vocês andam frequentando? Porque eu vou em bares, né? Eu nunca fui num bar e vi dois idosos discutindo um golpe de Estado. Que bar é esse? Porra, bar esquisito é esse aí, cara. Não, mas ele falou, não, era tipo uma conversa de bar com guaraná e salgadinho. Isso é uma festa infantil, não é um bar. É bar ou é playground? O que é? Você decide aí, pô. E aí enfim, ele continuou lá falando, né, o Mauro Cid, né, e aí foi bom que o advogado do Bolsonaro foi interrogar o Mauro Cid, né, e era muito engraçado, porque ele estava claramente enrolando. Ele estava claramente enrolando ali, porque ele falava umas coisas assim, eu não entendi. Porra, não entendeu. Você entendeu? Você entende seu cliente que relincha, você não vai... O cara tá falando palavras e você não tá entendendo.
E... Não, mas o Mauro Cid falou, cantou lá, falou mesmo, o passarinho cantou demais, falou várias coisas, falou que foi o agronegócio que financiou os acapamentos dos golpistas, né? Por essa ninguém esperava. E agora eu tô torcendo, né, pro Gustavo Lima ser preso aí por associação criminosa. Desculpa, ele não canta funk. Mas não, senão ele já estaria preso. E a melhor parte para mim da parte do Mauro Cid foi quando o Xandão perguntou para ele. Eu não sei se isso faz parte do processo. É o que eu estou falando, o Xandão estava se divertindo. Porque eu acho que isso não deve fazer parte, não é possível, né? Porque ele perguntou assim, vocês me xingavam nessas reuniões? Eu juro, não estou inventando isso. No finalzinho do depoimento, o Xandão pergunta isso. Como que vocês se referiam a mim? E o Mauro Cid ficou... a gente falava umas coisas lá. E o Xandão, pode falar, eu tô acostumado. Do que vocês me chamavam lá? Aí ele falou, a gente chamava aquele juiz desgraçado. Que evidentemente é mentira, né? Vocês acham mesmo que o Bolsonaro, com um grupo de golpistas numa sala, o xingamento que iam falar do Xandão é aquele juiz desgraçado? É óbvio que não. Tem muita coisa que eu vi antes, assim, né? O Cabeça de Rolombo, Megamente, Professor Xavier, Alexandre o Glande. Tem vários que dá pra... E aí... Esse trocadilho é péssimo, mas eu sempre faço ele. E aí todo mundo ficou aguardando, né, o depoimento de quem? Do Pangaré, né? Ele tava lá esperando, mas antes dele vir, um monte de coisa aconteceu antes. Primeiro teve lá um advogado esfomeado que queria... Porra, você não tem noção, o cara parou o julgamento pra pedir pra jantar. Caralho, o que são os honorários desse sujeito, né? Uma coca e uma coxinha. Porra. Ele falou isso, a gente pode acordar mais tarde. O Tindão ficou olhando pra ele. Do que você tá... E o general Heleno, esse era o advogado do general Heleno, do lado dele, rindo que nem um condenado. E... Assim, né? Porque o Augusto Heleno, ele é idoso, né? E a coisa que o idoso mais gosta de fazer é acordar cedo, né? Pra ir no banco, né? No caso dos réus, mas assim... Então, para ele, estava bem tranquilo ali, né? E Augusto Heleno, que também deu a sua contribuição lá nos depoimentos, né? Porque, eu não sei se vocês viram isso, mas ele foi pego uma hora lá... O Mauro Cid estava falando e a câmera pegou o Augusto Heleno dormindo no meio do depoimento. Juro. Ele dormiu no meio do depoimento, igual um Munra dos Thundercats, assim, só faltou o sarcófago atrás dele. E ele lá dormindo. E como vocês podem imaginar, não era o sono do justo, né? Não era, mas ele ficou lá dormindo. E eu não fiquei surpreso, porque eu já assisti o Discovery Channel. Já assisti, e eu sei que muitos animais fingem de mortos para depois tentar escapar. Eu sei que isso acontece, né? Mas... E aí, o que mais aconteceu o Augusto Heleno brigou com o advogado dele no meio do depoimento, né? Os caras... Esse é o nível da coisa. A defesa dos golpistas precisa de uma defesa. Ele brigou lá com todo mundo. Os caras são tão golpistas que tentaram dar golpe no próprio depoimento. Mas o que mais? Deixa eu ver... E aí chegou o depoimento do Pangaré, né? Que estava todo mundo esperando, né? Que aconteceu só no dia seguinte, né? Porque eu acho que foi para dar tempo de ler o Código Penal, sei lá. Aconteceu lá. E assim, eu acho que a única coisa que ficou claro para todo mundo, independente, só acho que tem pessoas aqui, não sei se tem pessoas de direita aqui, mas independente se você é de direita, de esquerda, uma coisa que ficou claro para todo mundo, assim, que, olha, o Bolsonaro só não é mais cagão porque a prisão de ventre não permite, assim. Porque, meu Deus, que homem covarde, assim, né? Que homem covarde, assim. O cara ficou, assim, pedindo desculpa, tentando puxar saco, né? Eu tenho certeza que quando o Alexandre de Moraes chegou em casa, depois de um dia de trabalho, e foi jantar com a excelentíssima esposa dele, né? Em algum momento, entre uma garfada e outra, ele deve ter falado, tomar no cu, covarde do caralho, pô. Porra, tu não queria me matar, seu arrombado? Meu amigo, te fuder. Eu tenho certeza que ele ficou a madrugada inteira. Porque essa era uma coisa inacreditável, assim. Inacreditável. Porque o pior de tudo, ele se preparou para aquilo.
É verdade. Saiu a notícia que o Bolsonaro ele se preparou um dia antes na casa do Temer. Golpista se entende, né? Aparentemente. Né? E ele se preparou, né, à noite anterior, antes do depoimento, né? Porque durante o dia o Michel Temer estava dormindo. Né? 2 pessoas num caixão não cabem, né? Mas... E aí... E não adiantou nada, porque assim, foi... Meu amigo, eu não sei se vocês viram a parte do Bolsonaro, mas foi assim, um desastre completo. Assim, poderia ser pior, poderia ser em inglês, assim, mas porque já começou assim com a pergunta, assim, porque a questão é saber se eles estavam tentando cometer golpe de Estado ou não. Era esse ponto, né? E aí o Xandão foi bem objetivo, né? Chegou num momento lá e perguntou para o Bolsonaro assim, bom, deixa eu ver se eu entendi. Você está me dizendo que vocês estavam indo atrás de um estado de sítio porque vocês não conseguiram vencer as eleições? Que esse é justamente o motivo porque o Bolsonaro está sendo julgado. E o que este pangaré responde? Sim, senhor. Vê o vídeo de novo. Você tem que ver a cara do Xandão quando ele responde. Ele olha pro lado assim, tipo... Vocês filmaram isso? Vocês filmaram? Vocês pegaram isso aqui? Não é possível. Não é possível. E... Meu Deus do céu, né? E aí teve várias respostas dele que foram ótimas, né? Ele falando assim que não, durante o meu governo não teve nenhum dano ao patrimônio público. E o Xandão olhando para ele com a cara assim, olha, minha gaveta com fezes humanas discorda profundamente dessa afirmação. Porque até agora não devolveram minha caneca do Corinthians. Você está sabendo, né? E é isso, né? E aí ele ficou lá, né? Além de tudo, falando um monte de besteira e se fazendo de coitado. É isso que me deu raiva, assim, se fazendo de coitadinho. Parecia o Charlinho do Hermes Renato. Lembra do Charlinho? Igualzinho o Charlinho do Hermes Renato. Eu tava vendo a hora do Xandão perguntar pra ele, você gosta mais de golpe ou batata? Gosto de golpe, gosto de golpe. E ele lá se fazendo de coitadinho. Olha, aqui estão me acusando de muita coisa. Me acusaram até de pedofilia, né? E o Xandão podia ter falado, que bom, vamos adicionar isso nos autos aqui. Tá... Não sabia dessa, né? Vamos, outro crime aí. Não, eu acordo todo dia pensando na PF na minha porta. E daí, eu não sou porteiro? Que... Lamento, quer que eu faça o quê? Né? Meu Deus do céu. E aí teve um momento que eu acho que foi o que vocês devem ter visto, né? Que eu acho que todo mundo viu isso aí, que foi a hora que o Bolsonaro decidiu virar humorista. No meio do depoimento, ele vira pro Xandão. Assim, o clima não estava bom. O clima já não estava bom. E aí ele vira pro Xandão e fala assim, posso fazer uma piada? E o Xandão fala assim, olha, acho melhor você perguntar para seus advogados. Porque... E ele fala, não, eu queria fazer aqui uma piada. Assim, olha, eu não sei você, mas eu acho, assim, opinião minha, né? Você não precisa concordar. Mas se eu estou sendo julgado por uma pessoa que eu queria matar, a última coisa que eu ia fazer é uma piada com essa pessoa. Assim, mas esse sou eu, né? Eu não quero influenciar ninguém. Assim. E aí a piada dele era assim, falando que... não, eu queria te convidar para ser vice meu em 2026. Engraçado, né? Nossa, que piada ótima. Piada excelente. Porra, a piada foi péssima, não teve graça e só piorou o julgamento. Né? Quem que é o roteirista dele? O Léo Lins? Né? Essa piada foi escrita por ele, não é possível. Mas E aí... Eu acho que ele fez de propósito, acho que foi pra reduzir a pena dele, por isso que ele fez a piada, né? Porque o humorista só pega 8 anos agora. E aí... Mas olha assim, um grande momento ali do depoimento foi quando ele também chamou todos os apoiadores dele de malucos. Que coisa maravilhosa. Meu Deus do céu. Porque imagina como deve estar a cabeça agora do patriota do caminhão, depois de ouvir o negócio. Caralho, velho. Foram 14 quilômetros. Você tá me chamando de maluco? Os golpistas que fugiram comendo lixo lá na Argentina, ouvindo um negócio desse pelo celular, assim, meu Deus do céu. E me dói, viu? E me dói muito, né? Porque nessa altura do campeonato eu não queria concordar com o Bolsonaro, assim. Porque, porra, não é... Agora, olha a hora que ele ia falar o negócio. Exatamente. Teve outra coisa sensata que ele disse, que ele falou lá, o desespero era tanto
que eu acho que a boca não tava mais comunicando com o cérebro, sabe? É isso, o cara tava tão nervoso que as coisas simplesmente saíam, assim. Pra você ter, né, uma hora ele falou assim, não, que o Lula tem bom coração. Eu juro, ele falou isso, que o Lula tem um bom coração, né? Na moral, o PT tinha muito que usar isso na campanha ano que vem. Assim, caralho, eles tinham muito que usar isso. Puta que pariu. Assim, pelo amor, alguém me coloca aí na comunicação do governo do PT, por favor. Eu já tenho o slogan, né? O Lula falando no meio da campanha. Se o cara que queria me matar acha que eu tenho um bom coração, cravo 13, arrombado. Mais ainda, eu acho que eles tinham que contratar um carro de som e passar na frente da papuda com o Bolsonaro falando que o Lula tem um bom coração. Para os presos do 8 de janeiro ouvirem e se sentirem pior ainda, né? Mas é.